Olha, quase todo mundo conhece a história de Noé, certo? Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito um pouco diferente? Não só como uma história sobre um dilúvio, mas como um grande manual sobre o que significa recomeçar. É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar na teologia por trás da arca para entender as lições que ela guarda sobre o poder de um novo começo. Beleza? Então, para a gente começar, toda a nossa análise de hoje vai se basear nesse documento que estamos vendo. O nosso objetivo aqui é simples, é desvendar a interpretação que ele traz, sabe? Pegar essa história super antiga e ver como ela pode virar uma lição bem prática sobre o que é de fato ter uma segunda chance. Então, qual vai ser o nosso caminho? Bom, a gente começa entendendo o porquê de tudo, o mundo que precisava de um recomeço. Depois, a gente foca na arca, claro. E aí a gente mergulha de cabeça nas vantagens, nas novas oportunidades, nos desafios e, por fim, no legado que um novo começo pode deixar. Vamos nessa? Certo. Para a gente entender o que é um novo começo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que veio antes, né? No fim que tornou tudo isso necessário. O texto que a gente está analisando descreve um mundo que, olha, tinha chegado no limite. Um ponto de ruptura total, tanto moral quanto espiritual. E essa citação, ela é basicamente o diagnóstico da situação. A narrativa deixa bem claro que não se tratava de uma coisinha ou outra errada de problemas isolados. Não, era uma corrupção que, segundo o texto, era profunda, contínua e que tomava conta de toda a sociedade. A expressão usada é um mundo cheio de violência, o que aponta para opressão, injustiça, brutalidade mesmo. E aqui, nossa, o contraste fica muito claro, né? De um lado, a gente tem um mundo descrito como totalmente perdido. Do outro, aparece Noé. E ele é apresentado como a grande exceção a essa regra. Justo, íntegro, alguém que andava com Deus. É exatamente essa diferença gritante que, segundo a análise do texto, coloca ele como ponto de partida para essa nova humanidade. Ok, vamos falar da arca agora, porque na verdade ela é muito mais do que um barco gigante, né? Ela é a peça central da história e o texto que estamos analisando diz que ela tem um propósito duplo, que é fundamental. Então, o ponto aqui é o seguinte: a arca foi construída por duas razões que parecem opostas, mas que andam juntas. Primeiro, sim, ela foi um instrumento de juízo sobre toda aquela corrupção, mas, ao mesmo tempo, e isso é fundamental, ela foi um ato de graça. Foi o mecanismo usado para preservar a vida e dar à humanidade a chance de recomeçar. Mas o mais interessante, eu acho, é como o nosso texto-fonte vai além do óbvio. Ele não vê a arca só como um objeto, ele a interpreta como um símbolo espiritual muito poderoso, fazendo um paralelo bem direto com um conceito teológico super importante. E a analogia é essa aqui. O texto argumenta que a arca é um tipo, uma representação da igreja. Pensa bem, um lugar de salvação oferecido por Deus, um refúgio seguro contra o juízo e principalmente um lugar onde se entra por um ato de fé e obediência. A ideia é essa: do mesmo jeito que entrar na arca exigia acreditar no aviso divino, a fé é o que leva a pessoa para o refúgio espiritual. Beleza, agora a gente chega no coração da nossa análise. O que, afinal, podemos aprender com a oportunidade de recomeçar? A primeira lição que o texto traz foca justamente nas vantagens de, literalmente, deixar o passado para trás. O texto destaca duas vantagens muito claras. A primeira é que o passado foi zerado. O dilúvio acabou com tudo da realidade antiga, o que permitiu uma ruptura total com aquele mundo corrupto. E a segunda, que é incrível, é que Noé não sai da arca como um mero sobrevivente traumatizado. Ele sai como alguém escolhido para uma missão, recebendo uma bênção, não uma memória do juízo. E para reforçar essa ideia, o texto que a gente está analisando traz essa passagem de Isaías. É perfeito, né? Porque ilustra exatamente essa necessidade, tanto psicológica quanto espiritual, de não viver olhando pelo retrovisor. É preciso deixar o que passou para trás para poder abraçar de verdade a nova missão que está pela frente. Seguindo em frente, a gente percebe que recomeçar não é só sobre o que deixamos para trás, mas, e talvez mais importante, é sobre o que a gente constrói a partir dali. E a próxima lição é exatamente sobre isso: as ações e as promessas que inauguram essa nova fase. Assim que a porta da arca se abre, duas oportunidades gigantescas aparecem. A primeira é a de restabelecer a adoração. E olha que interessante, a primeira coisa que Noé faz em terra firme é construir um altar. É um gesto de pura gratidão. A segunda é a criação de uma nova aliança, um pacto com Deus que vai ser a base de tudo dali para frente. Mas o que é essa aliança, afinal?
Segundo o texto, é basicamente uma promessa de Deus para toda a criação, de que nunca mais haveria uma destruição como aquela. E para selar isso, o arco-íris se torna o sinal, um símbolo visível, permanente, para lembrar todo mundo desse compromisso. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Recomeçar não é só sobre vantagens e coisas boas. A terceira lição que o nosso texto traz é bem pé no chão. Ela reconhece os desafios gigantescos que vêm junto com a tarefa de começar do zero. E o texto aponta 2 desafios principais. O primeiro é super prático. A Terra estava vazia. Era preciso reconstruir uma sociedade inteira do nada. Isso exigia uma fé absurda no que ainda não se via. E o segundo desafio era espiritual. Pensa bem, era uma coisa ser obediente dentro da arca, um ambiente controlado. Outra, bem diferente, era manter essa fidelidade lá fora, no mundo aberto, sem aquela proteção toda. E tudo isso nos leva para a última lição, que tem um olhar lá na frente, para o futuro. O foco sai um pouco dos problemas imediatos e vai para o propósito de longo prazo, para o potencial incrível que um recomeço como esse carrega. E essa é a grande diretriz que Noé e sua família recebem. O texto que a gente estuda interpreta isso de uma forma bem ampla. Não é só sobre ter filhos, sabe? É uma missão. Uma missão de crescimento, de expansão, de progresso. Então, a sacada aqui é dupla. Primeiro, o novo começo foi feito para avançar, não para ficar parado. E segundo, e isso é talvez o mais importante de tudo, a consciência de que Noé não estava recomeçando só para ele e para a família. Ele estava recomeçando para toda a humanidade. As ações dele ali, naquele momento, seriam a base de um legado que duraria para sempre. Então, para resumir tudo, as lições que esse texto tira da história de Noé são muito fortes. A gente aprende que, às vezes, um final difícil pode ser o começo de uma história muito melhor. Onde teve juízo, Deus oferece uma promessa. Onde teve destruição, Ele traz vida nova. A ideia de que Deus se especializa em dar uma chance de recomeçar é o centro de tudo. E no fim das contas, a análise nos deixa com essa pergunta, que é bem provocadora. Olhar para a história de Noé desse jeito nos força a pensar não só nos nossos próprios recomeços, mas no impacto que as nossas ações têm a longo prazo. Fica a reflexão. Que tipo de legado nós estamos construindo para a próxima geração?